É com muito prazer que eu convido para vir aqui ao púlpito, ao palco, para ministrar a sua palestra, o presidente, mais uma vez, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tenha a bondade, Ricardo Gugsberg. Novamente, bom dia a todos. Nessa primeira etapa não teremos imagens, né? Então, primeiro quero agradecer novamente ao Instituto de Tecnologia do Paraná e ao Grupo FRG pela oportunidade oferecida à BVE para apresentar a visão da nossa entidade sobre o tema deste evento. Como presidente da BVE, tenho percorrido várias capitais no país e posso constatar os interesses crescentes pela eletromobilidade. Nós, os diretores da BVE, temos sido imensamente demandados a apresentar nossos pontos de vista sobre veículos elétricos em diferentes instâncias de governos municipais, estaduais e federais. Nunca o tema despertou tanto interesse. Repórteres, jornalistas, TVs, rádios, intensamente em nossa busca por informações inovadoras e crescentes. Temos sido procurados também por corpos diplomáticos de outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, entre outros. Todos muito curiosos para saber o que nós, do Brasil, vamos fazer dentro dessa área. O mesmo tem acontecido com pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O interesse acadêmico pela eletromobilidade no Brasil cresce rapidamente. Temos tido conversas proveitosas com intelectores com diferentes pontos de vista sobre este tema. Ontem mesmo estivemos no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, eu e meus diretores. Passamos a manhã inteira discutindo a eletromobilidade, como vamos iniciar a expansão e a difusão de tecnologia na indústria para a geração de componentes para a montagem de veículos elétricos no Brasil. Este é mais um sinal que os tempos estão mudando. O fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo acendeu o alerta vermelho para os dirigentes sindicais. Os trabalhadores estão preocupados com o fim dos empregos da velha indústria e percebem que os postos de trabalho do futuro estarão na mobilidade elétrica. A indústria automotiva tradicional também sabe que o mundo mudou. Quase todas as montadoras instaladas no Brasil já anunciaram que passarão a comercializar veículos híbridos e elétricos nos próximos meses. Semana passada, no Palácio dos Bandeirantes, a Toyota anunciou a produção do primeiro veículo híbrido flex no Brasil. O Corolla, que vai funcionar com motor elétrico, um motor movido a etanol e a gasolina. Por fim, não menos importante, políticos mostram-se cada vez mais atentos à nova realidade. No começo de 2018, depois de um intenso trabalho de 2 anos da BVE, os vereadores de São Paulo e o então prefeito, João Dória, tiveram a sensibilidade de aprovar a mais avançada lei ambiental do país para o transporte público municipal. Essa lei prevê a abolição dos ônibus a diesel. Essa lei promove a mudança desse tipo de veículo em até 20 anos. Hoje estamos falando da maior frota da América Latina de 14.400 ônibus. No mês passado, aqui no Paraná, o governador Ratinho Júnior anunciou o mais ousado pacote de apoio tributário ao veículo elétrico dentre todos os estados. Um exemplo a ser seguido por
governadores de todo o país. O que isso significa? Significa que a eletromobilidade já começou a decolar no Brasil. A eletromobilidade entrou na agenda dos formadores de opinião e dos tomadores de decisão do país, inclusive daqueles que são contra a eletromobilidade. Nada marcará tão profundamente a indústria e a qualidade de vida nas grandes cidades do século XXI, quanto a transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis sustentáveis na mobilidade urbana. Essa grande mudança já está em pleno curso na maioria dos países da Europa, na China, no Japão e em várias regiões dos Estados Unidos. Nosso desafio é fazer essa revolução acontecer aqui no Brasil também. Neste momento, como vocês sabem, estamos dando apenas os primeiros passos no rumo da eletromobilidade. Até fevereiro deste ano, o estoque total de automóveis comercializados, leves elétricos, no Brasil, chegou a um pouco mais de 11 mil unidades, incluindo puro elétricos, híbridos plug-in e híbridos não plug-in. Esse número equivale a 0,025 da frota total de 45 milhões de veículos que ocupam o nosso território. Se considerarmos também os ônibus, motos e ciclomotores elétricos ou híbridos, o total da frota elétrica brasileira alcançará cerca de 17 mil unidades. São números ainda insignificantes, se comparados aos 4 milhões de automóveis e comerciais leves, elétricos, já em circulação no mundo. Só na China, uma frota de quase 1 milhão de veículos elétricos e mais de 360 mil ônibus, nada menos do que 250 milhões de veículos elétricos de duas rodas, entre motos, bicicletas e ciclomotores. Em termos de market share, o grande campeão é a Noruega, o país em que os automóveis elétricos alcançaram 39% das vendas totais no país em 2017, ou 52%, segundo a Associação Nacional das Indústrias de Transporte. O Brasil, portanto, está muito longe dos mercados de ponta da eletromobilidade, mas esse mercado cresce num ritmo intenso. Os emplacamentos de veículos elétricos no Brasil, em 2018, foi 4 vezes superior ao de 2015. O mais importante é que poucos países do mundo reúnem tantas condições favoráveis para se posicionar como um dos líderes mundiais do transporte renovável nos próximos 20 anos. O Brasil tem uma das matrizes de geração de energia elétrica mais limpas do planeta, com mais de 80% de geração de energia renovável, segundo o Ministério de Minas e Energia. Ao mesmo tempo, criou uma indústria de biocombustível que colocou o país durante 30 anos na vanguarda internacional do transporte sustentável. Temos produtores de veículos elétricos puro de alta tecnologia, como a Renault aqui no Paraná. Mas temos também uma grande oportunidade na convergência entre essas duas tecnologias, a eletricidade de matriz limpa e os biocombustíveis. Essa convergência abrirá caminhos para os veículos híbridos de diferentes configurações apropriadas a um país de dimensões continentais e ampla diversidade regional. Permitirá, por exemplo, uma poderosa indústria brasileira de retrofit, para não converter não só as frotas de carga a diesel no Brasil, mas a de todos os países de renda média ou baixa que desejam acelerar a transição energética. Facilitará também a consolidação e a ampliação da presença brasileira no mercado de transporte público na América Latina e na África. Esse mercado sempre foi liderado pela indústria brasileira. Nos últimos anos, no entanto, deixamos o Chile tornar-se o campeão latino-americano da mobilidade elétrica. Portanto, temos que correr para recuperar o tempo perdido.
Temos de avançar rapidamente numa agenda positiva de apoio à eletromobilidade em todos os níveis de governo. O Rota 2030 e a redução do IPI dos veículos elétricos foram passos modestos, mas importantes. Mas é preciso mais. É preciso aproveitar todo o potencial da cadeia produtiva do transporte elétrico e híbrido. Devemos incentivar e apoiar as iniciativas dos prefeitos que querem tirar os ônibus a diesel de suas ruas e apostar no transporte público limpo e não poluente. Defendemos também a criação das zonas MOVE, Zona de Mobilidade Urbana Verde, como as que estão sendo planejadas em Campinas e em São Paulo. Defendemos, junto ao Departamento Nacional de Trânsito Brasileiro, que o Brasil volte a seguir a Convenção de Viena sobre o trânsito viário, permitindo o desenvolvimento do mercado nacional de motos, bicicletas e ciclomotores elétricos. É preciso integrar as universidades e centros de pesquisa ao esforço das indústrias nacionais de desenvolver baterias mais eficazes e motores elétricos de alto desempenho. Devemos estimular a instalação de eletropostos nas cidades e de eletrovias nas rodovias brasileiras, a exemplo das que já foram inauguradas na Via Dutra, na BR-277, Paranaguá, Foz do Iguaçu, e no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Temos de apoiar a crescente indústria da geração e distribuição de energia solar e eólica, e integrá-las à distribuição às políticas de transporte sustentável. Nossa tarefa, enfim, é apresentar soluções economicamente viáveis aos agentes públicos e privados e cobrar do governo e do Congresso uma política nacional de eletromobilidade. Somente um conjunto de ações integradas e persistente dará às indústrias e aos consumidores a confiança necessária para apostarem no transporte sustentável. A eletromobilidade e as energias renováveis são a nova fronteira do desenvolvimento econômico brasileiro. As oportunidades que se abrem são imensas para investidores estrangeiros e empreendedores nacionais, para produtos e consumidores, para os cidadãos comuns e para os governos. Se me permitem, vou falar um pouco de nossa entidade, a ABVE. É uma organização civil não lucrativa criada em 2006 e voltada ao desenvolvimento da eletromobilidade. Temos entre nossos associados empresas grandes, médias e pequenas, empresas nacionais e multinacionais, indústrias e prestadores de serviços. É a única entidade que representa toda a cadeia produtiva da eletromobilidade no país. Nosso trabalho se divide em 5 pastas: a de pesados, ônibus e caminhões, máquinas agrícolas; a de leves, veículos automotores; a de levíssimos, motos, scooters, bicicletas, veículos de logística; a de componentes, toda a base industrial de peças brasileira; e a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil, composta por grandes empresas como Eletrobras, CPFL, Enel, Bosch, Copel, entre outras. Para cada uma dessas pastas, temos um vice-presidente e um grupo de diretores que coordenam as ações dos associados e atuam para defender os interesses de cada segmento. Estamos criando agora a pasta Fomento. Ela será voltada às iniciativas de desenvolvimento de negócios, tá? E serviços que estimulem o uso dos veículos elétricos na mobilidade elétrica do país, como car sharing, como compartilhamento, como aplicativos, entre outros. Portanto, a BVE trabalha com uma agenda estratégica, procurando integrar todas as ações que permitem avançar a eletromobilidade no Brasil.
Tem alguma série de ações aqui que nós fizemos, mas eu vou deixar para uma próxima. Tá? Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de trazer a nossa mensagem aqui nesse fórum de extrema importância para o desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil. Muito obrigado.